Convidamos a todos a ouvir a mensagem de hoje, que tem por base o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículos 30 até o 34. E destacamos o versículo 34, que diz assim: Certamente vi o sofrimento do meu povo no Egito, ouvi o seu gemido e desci para libertá-lo. Venha agora, vou mandar você para o Egito. O tema de hoje é: Deus nos chama para trabalhar. É um erro muito grande de muita gente que acha que Deus nos chama para ficar olhando, para criticar. Simplesmente quem olha tem tempo para ver o defeito dos outros, e esse sabe criticar. Aquele que trabalha, aquele que faz aquilo que deve ser feito, ele não tem tempo para reparar como os outros fazem, porque ele se ocupa no tempo dele. Então, esse não critica ninguém, ele simplesmente trabalha. Moisés, ele estava muito decepcionado até com Deus, porque ele tinha que fugir do Egito, ele era fugitivo do Egito, porque lá ele tentou libertar algumas pessoas do seu povo, mas ele teve que fugir porque acabou em excesso lutando contra um egípcio e matando ele. E aí ele foi morar em Midian. Ele sofreu muito porque tinha que viajar a uma distância muito grande e, curiosamente, Midian ficava lá perto do Monte Sinai, em Horebe, onde Deus deu a lei para o povo de Israel. E Israel, depois que fugiu do Egito, ou foi libertado do Egito, cruzou o Mar Vermelho e então ele foi para a região de Midian. E foi ali que Deus se manifestou a Moisés, nessa região. E essa manifestação foi numa sarça, numa moita, num arbusto que estava queimando, mas o fogo não consumia. Isso levou ele a olhar com mais atenção, porque era uma coisa que não tinha como explicar. Fogo que não consumia. E lá, quando ele chegou perto daquele fogo, Deus falou com ele e explicou algumas coisas e já falou assim: olha, eu estou enviando você para o Egito para libertar o meu povo. Mas era bem esquisito para ele porque ele já tinha fugido do Egito e ele sabia que lá no Egito não seria fácil para ele. Mas neste momento que Deus falou para ele, isso era um tempo que Deus tinha escolhido. Quando Deus fala com ele, era o tempo certo. Quando ele tomou a decisão, era o tempo errado, era o tempo dele. Agora Deus convocava o próprio Moisés para ser o grande libertador do povo de Israel lá no Egito. Moisés não entendeu logo e já começou a ficar de lado, não olhou mais para aquela sarça, ficou com medo, porque ele sabia que o Deus verdadeiro, ele era terrível, não era tão fácil de lidar com ele. Mas mesmo que ele fosse amor e quisesse salvar todo o seu povo, e tratou ele com respeito, é verdade. Mas Moisés ficou com medo. Deus também chamou a você, chamou a mim, e nós, pela fé que temos em Deus, no seu chamado, Deus não chamou só para nós ficarmos olhando, admirando os outros e vendo o defeito nos outros. Deus nos chamou para trabalhar. E quem trabalha no reino de Deus não tem tempo para ficar criticando os outros, porque está ocupado no trabalho que Deus lhe deu. Então nós começamos a trabalhar porque temos a fé. A fé em Deus é uma confiança em Deus acima de todas as coisas. E o trabalho é
a vida do cristão, o dia a dia. O trabalho não é, como muita gente acha assim, que é pegar e sair e para algum lugar fazer alguma coisa. Pode até ser, não é o problema de não ser. Mas o trabalho que Deus coloca para nós é primeiro crer e depois fazer. E o que nós vamos fazer? Falar que Jesus Cristo já pagou o nosso pecado na cruz. E isso vai dar oportunidade. Deus vai arranjar oportunidades para nós darmos um bom testemunho de que as pessoas não precisam pagar os seus próprios pecados, não precisam ficar andando de joelhos, não precisam pagar promessas diante do Senhor, porque Jesus já pagou tudo. Então basta crer, se arrepender, pedir o perdão e assim viver junto com Deus e ter em si a salvação de Cristo. Qualquer filho de Deus pode fazer a sua parte. Não precisa ficar se acomodando num canto, olhando para que os outros façam aquilo que ele foi chamado para fazer. Ninguém foi chamado para fazer o meu trabalho. Eu, pessoalmente, creio em Jesus Cristo como meu Salvador. Eu, pessoalmente, testemunho a fé que Cristo me dá a mim e eu falo isso para outras pessoas. E falo também que Jesus Cristo é o nosso Salvador. E, além disso, dou bons testemunhos. Mesmo que eu não seja uma pessoa santa, perfeita, eu vou fazer o possível para dar um bom testemunho. E é isso que Deus quer de nós, ser uma boa testemunha de que nós somos filhos de Deus e podemos anunciar Jesus Cristo como nosso Salvador. E é nesse sentido que Deus nos chamou para trabalhar. Amém. Vamos orar. Querido Deus, nosso Pai Celestial, às vezes nós imaginamos que precisamos ouvir uma voz tua ou o Senhor meter um fogo num arbusto para nós passarmos a crer no Senhor. Nós te confessamos que às vezes até pensamos assim, mas ajude-nos a termos uma fé boa no Senhor e colocarmos em prática no dia a dia a fé que nós recebemos do Senhor. Ajude-nos também quando vêm pessoas a conversar conosco sobre o Senhor, que nós possamos dar um bom testemunho. Venha estar conosco e nos abençoar em nome de Jesus. Amém.